Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando prosseguimento então aqui nas análises fundamentalistas de uma empresa, a gente entra agora nos indicadores de rentabilidade. Margem bruta, margem líquida e margem operacional. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá no site para a gente ter uma ideia de como fazer a análise desse tipo de indicador. Mas qual que é a definição básica de cada um deles? Né? Margem bruta, ó, o nome já diz, bruto significa que eu não descontei ainda os efeitos do imposto de renda dessa minha receita. E a margem líquida seria ao contrário, né? Eu já descontei os efeitos do imposto de renda nessa minha receita. Então a gente tem que sempre ter em mente a diferença entre bruto e líquido. Salário bruto é o que você tem na sua folha de pagamentos, líquido é o que você recebe de fato, beleza? Então, margem bruta nada mais é do que parte da receita bruta que essa empresa tem, que sobrou após ela pegar e pagar todos os custos que ela tem também. Então, por exemplo, se eu tenho uma margem bruta de 36%, basicamente significa que para cada R$ 100 de venda, de bens ou prestação de serviços, né, porque depende da minha empresa, se ela é prestadora de serviços ou se ela somente vende bens, eu tenho um lucro bruto de R$ 36. Ok? Então, quanto maior a margem bruta, obviamente melhor. Significa que para cada R$ 100 em vendas que eu faço, me sobra mais dinheiro. Ok? Então, definição formal, ó, apresenta quanto a empresa obtém de retorno das vendas, retirando os custos das mercadorias vendidas e serviços prestados. Então, receita menos despesas, nós chegamos basicamente ali na margem bruta. Aqui eu trouxe uma observação sobre empresas do setor de commodities. Essas empresas do setor de commodities, que são setores de produtos primários, né, soja, boi, milho, algodão, energia, petróleo, até setores comoditizados, que apesar de não ser um setor de commodity, a gente chama de comoditizado, porque a concorrência entre eles é muito grande e você praticamente não tem diferenciação no produto, eles costumam ter margens brutas menores. Porque aí você pode pensar o seguinte: vou lá aplicar numa empresa que é exportadora de soja, uma empresa de commodity aqui. Só que aí tem 3 empresas de commodities. Qual das 3 eu vou escolher? É difícil a gente analisar somente vendo a margem bruta. Primeiro, soja é diferente uma da outra? Ah, uma tem uma qualidade diferente, uma pesa tanto, uma foi plantada em tal lugar. Só que assim, no final das contas é tudo soja. Tudo soja. Tem certas qualidades, tem certas características que muda, mas muda muito pouco uma para outra. Então, como que esse tipo de empresa compete entre si? Basicamente, não é pela diferenciação do produto, é através de investimentos em marketing, investimentos em logística para tentar levar esse produto ao consumidor final da maneira menos custosa possível. Então, para esses setores eles conseguirem concorrer entre si, eles precisam abaixar o preço. Isso acaba reduzindo a margem. E aí, quando você tem setores que possuem produtos diferenciados, né, como por exemplo aqui a Natura, você costuma ter uma margem bruta mais elevada. Margem líquida, mesmo conceito, a mesma coisa, só que aqui ela vai medir o percentual da venda que resultou em lucro líquido. Então, se eu tiver uma margem líquida de 25%, significa que para cada R$ 100 de venda, R$ 25 é proveniente do quê? Do lucro líquido. Né? A fórmula dela basicamente é o lucro líquido dividido pela receita líquida. E aí o acionista, ele gosta de analisar isso, porque ele quer saber do lucro líquido, porque ele quer receber dividendos, ele quer receber juros sobre capital próprio e por aí vai. Então, para o acionista é interessante a margem líquida. Porém, para o dono da empresa, né, se a gente for pegar a ótica da empresa, é mais interessante observar a margem operacional, porque a margem operacional vai mostrar o lucro das operações daquela companhia. Então, se tiver uma margem operacional muito baixa, significa que as operações da sua companhia em si não estão conseguindo gerar muitos resultados, não estão conseguindo trazer muitas vendas para essa empresa. Lembra que eu até falei já de conceito operacional aqui para gente. Então, é basicamente isso. A operação da companhia gerando lucro. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no site para a gente ver como que funciona, como que traz isso daqui. Né? Eu deixei aqui aberto o Status Invest
Intelbras, tá? Em TB3 eu coloquei aqui. E aí a gente tem as margens bem aqui embaixo, ó, indicadores de eficiência, margem bruta, 31,57%, né? Aí você vê aqui, ó, o resultado mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Beleza, fórmula lucro bruto dividido por receita líquida. Então eu tenho uma margem de 31,57. Pô, é uma margem boa, é uma margem elevada. A Intelbras tem produto diferenciado? Claramente, né? É uma empresa que atua no ramo de câmeras, produtos de tecnologia, então tem produto diferenciado sim. Então é uma margem bruta boa. Aí você pode ver o gráfico aqui dela, você vê que ela já teve momentos melhores aqui em 2018 e ela vem caindo. E aí nós temos aqui a margem EBITDA. Essa EBITDA aqui, ela é basicamente a margem operacional. Ela vai comparar a lucratividade operacional da empresa. Ó, você pode até passar aqui no ponto de interrogação, ele fala, ó, muito útil para se comparar a lucratividade operacional, porque é a receita antes das taxas, dos impostos, depreciação e amortização. Lucro operacional e aqui a margem líquida. E aí o que a gente... Ó, a líquida está subindo, apesar da bruta ter caído, a líquida está subindo. Quer dizer que maior parte do resultado da empresa está resultando em lucro líquido. Para os acionistas, isso é totalmente importante. E operacional também, ó, quer dizer que as operações da companhia estão se tornando mais rentáveis, elas estão gerando mais lucro, perfeito? E aí é sempre interessante a gente comparar essa empresa com empresas do mesmo setor, para ver qual delas estão com uma melhor indicador de rentabilidade aí. Vamos continuar falando sobre indicador de rentabilidade. A gente entra aqui para falar do ROI, Return on Equity, que significa retorno sobre o patrimônio, né? Equity em inglês é patrimônio. ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. ROA, retorno sobre o ativo. E FAF, fator de alavancagem financeira. Beleza. Esse ROI aqui ele vai indicar para a gente basicamente o quê? Ela vai nos indicar o retorno daquela empresa em relação ao seu patrimônio, ou seja, é uma relação entre o lucro líquido daquela empresa e o seu patrimônio. Como assim? Eu posso ter uma empresa aqui que tem um patrimônio de 10 milhões de reais e aí ela me gera um lucro líquido aqui de, digamos, 100 mil reais por mês, tá? Patrimônio de 10 milhões, lucro líquido de 100 mil reais. Aí como que eu usaria para calcular o ROI, o retorno sobre o patrimônio? Eu teria que pegar esse 100 mil, então 100 mil, e dividir por 1 milhão. Fazendo essa divisão, eu chegaria aqui num determinado valor, dividir por 10 milhões, né? Nesse caso aqui é 10 milhões. E aí, efetuando esse cálculo aqui, a gente chegaria no valor de 0,01. Isso daqui, em termos percentuais, equivale a 1%. Significa que eu tenho 1% só de retorno em cima de todo o meu patrimônio. É muito baixo. Ela não seria uma empresa boa para a gente investir. Dá uma olhada aqui, né, num exemplo que eu trouxe. Ó. Usamos como exemplo um apartamento de 100 mil. O aluguel deste imóvel gira em torno de R$500 mensais. Em um ano, nós temos um montante de 6 mil de retorno pelo aluguel pago, né? 12 vezes 500, 6 mil. E para calcular o ROI, eu vou fazer o quê? Ó? Pegar os 6 mil e dividir por 100 mil, que é o patrimônio do apartamento, é o valor que ele vale de fato. Resultado, 6%, quer dizer que esse é o meu retorno que eu tenho em cima do meu patrimônio. É bom? Segundo Warren Buffett, não. Ele sempre procura empresas que possuem um ROI acima de 12% ou igual a 12%. Ele acredita que são empresas que possuem vantagem competitiva, que elas têm um retorno sobre patrimônio de pelo menos 12%. E claro, o ROI tem que ser acima da Selic. Por quê? A Selic, que é a taxa básica de juros da economia, a gente considera que ela é a taxa livre de risco. Então eu posso aplicar na Selic, eu posso ganhar a Selic sem correr risco algum. Praticamente isso, sem correr risco algum. Então por que eu vou comprar uma empresa, aplicar em ações que eu estou correndo risco, se o retorno sobre o patrimônio dessa empresa for menor do que o retorno da Selic? Então é mais vantajoso eu pegar meu dinheiro e aplicar na Selic e ganhar aquele investimento isento de risco. Entende? A Selic, então, ela acaba sendo um parâmetro para a gente entender como custo de oportunidade aqui. Então, quanto maior o ROI, melhor. Perfeito? ROIC, ele vai ser o quê? Aí é o retorno sobre o capital investido. Então, ó, vai expressar a rentabilidade dos investimentos operacionais daquela empresa. Então, o ROIC de 40% significa para cada R$100 que a empresa investiu,
isso gera R$ 40 de lucro por ano para serem distribuídas aos sócios, credores e governo. Então, qual que é a análise que a gente faz sobre o ROIC? O ROIC é como se ele fosse assim, a eficiência que uma empresa tem em investir os recursos em sua própria companhia e gerar retorno para seus acionistas. Então, eu posso muito bem pegar um monte de dinheiro emprestado, capital de terceiros, emitir debêntures, peguei um monte de dinheiro emprestado, e eu pegar esse dinheiro e na hora que eu for investir na minha empresa, eu não conseguir fazer esse dinheiro dar retorno. Então, o meu ROIC ele seria baixo, eu teria um retorno sobre esse capital que foi investido baixo. Então, quer dizer que a empresa ela não é eficiente na hora de realizar os seus investimentos. Então, é um indicador muito, muito importante também. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, ele também é um indicador de lucratividade, só que daí ele vai trazer essa relação dos investimentos totais representados pelo ativo total médio. Quanto maior, melhor. Eu quero mostrar os três aqui para vocês, também lá no site, para facilitar, e a gente volta aqui para finalizar falando de fator de alavancagem financeira, esse FAF. Beleza, pegamos aqui então ROI, ROA e ROIC. Se eu pegar aqui o ROI, eu vou pegar o retorno sobre o patrimônio daquela empresa, eu também tenho aqui o histórico dessa empresa. Então, por enquanto, o patrimônio dela caiu do ano de 2020 para o ano atual de 2021. Possivelmente por conta da pandemia, né? Aí você pega o ROA aqui também, o retorno sobre o ativo. Ele tem até explicando aqui, ó, o retorno sobre os ativos é um indicador de rentabilidade que calcula a capacidade de uma empresa de gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente indicar a eficiência dos gestores. Beleza, aí nós vamos aqui para o ROIC, para a gente dar uma olhada nessa empresa. Ele também caiu, né? Retorno sobre o capital investido dela também caiu. Então, assim, ela chegou ao ano de 2020 com uma eficiência muito boa de trazer retorno para o acionista com o capital que foi investido, mas em 2021 deu uma queda também. E aí presta atenção nos números, ó, 25, o ROI está maior que o ROIC e, consequentemente, está maior que o ROA. Né? O ROI está maior do que o ROIC do que o ROA. Vamos dar uma olhada lá no slide de novo para a gente ver essa relação. Ó. FAF, fator de alavancagem financeira, vai medir o quê? A eficiência da empresa no uso de capital de terceiros, ou seja, a eficiência da empresa de ela conseguir pegar emprestado, de ela pegar dinheiro emprestado, e com esse dinheiro ela conseguir trazer retorno para o acionista. O capital de terceiro é isso, é um dinheiro emprestado que a empresa pegou. Qual que é sempre o grande objetivo de você pegar dinheiro emprestado? Sempre aumentar a rentabilidade patrimonial, ou seja, do seu patrimônio, além daquela alcançada pela operação. Então tem uma empresa que tem 100 computadores ativos vendendo produtos digitais. É o meu lucro operacional, estou vendendo através das minhas operações. Só que daí eu quero aumentar a minha margem, eu quero aumentar o meu lucro além somente dessas operações. Aí eu vou trazer o quê? Vou pegar alavancar, eu vou pegar dinheiro emprestado, vou tentar me alavancar para trazer maior rentabilidade patrimonial, ok? E aí isso daqui é a parte importante que eu queria chegar. Se o ROI ele for maior que o ROIC, o fator de alavancagem financeira é maior do que 1. Quando isso ocorre, significa que há uso eficiente do capital de terceiros. Quer dizer que a empresa ela consegue pegar recursos de terceiros e consegue usar eficientemente. Então, sempre a gente vai fazer essa comparação. ROI é maior do que o ROIC, quer dizer que a empresa está usando de maneira eficiente o capital de terceiros. Se o ROI for menor do que o ROIC, significa que a empresa não tem uso eficiente de capital de terceiros. Ela pega dinheiro emprestado e com esse dinheiro ela não consegue trazer o retorno que a gente espera para os acionistas. E se for negativo, a alavancagem nunca será saudável para a empresa. Obviamente, você vai investir um capital, vai pegar dinheiro emprestado, só que você não gera lucro, ou seja, você gera prejuízo, então não faz sentido. A alavancagem nunca vai ser saudável para você conseguir aumentar esse retorno sobre o capital investido. E aí nessa empresa que a gente analisou, o ROI, ele é o quê? Maior do que o ROI, que significa que a empresa é eficiente na hora de usar o capital de terceiros. Beleza, pessoal? Então, sobre indicadores de rentabilidade, a gente fica por aqui. São indicadores importantíssimos na hora de analisar uma empresa. Então, se você tem dúvida ainda, dá uma olhada novamente nessa aula para não restar dúvida nenhuma sobre esse assunto, ok? Aguardo vocês lá na próxima aula, então. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau!